Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila e hoje nós vamos ver a parte 2 da aula 1 sobre limites. O conteúdo da aula de hoje é propriedade dos limites. Vamos supor C uma constante e supor que os limites da f de x quando x tende a A e o limite da g de x quando x tende a A existem. E vamos estudar as propriedades dos limites. Propriedade da soma ou da diferença. Ela diz o seguinte: limite da f de x mais ou menos g de x quando x tende a A é igual ao limite da f de x quando x tende a A mais ou menos o limite da g de x quando x tende a A. Ou seja, o limite da soma ou da diferença é a soma ou a diferença dos limites. Vamos ver alguns exemplos. Então, quero calcular esse limite. Limite de x ao quadrado mais raiz de 2x mais 3, quando x está tendendo a zero. Bom, pela propriedade, eu posso calcular o limite da soma como a soma dos limites. Então, vou separar em dois limites. Posso calcular o limite de x ao quadrado quando x tende a zero, mais o limite de raiz de 2x mais 3 quando x tende a zero. Exemplo 2. Quero calcular o limite da soma nx mais x quando x tende a menos 1. Então, eu posso calcular o limite de nx quando x tende a menos 1, mais o limite de x quando x tende a menos 1. Exemplo 3. Limite de x ao quadrado menos x na quarta quando x tende a 3. Isso é igual ao cálculo do limite de x ao quadrado quando x tende a 3, menos o limite de x na quarta quando x tende a 3. Exemplo 4. O limite de raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 menos cosseno de 2x quando x tende a 0 é igual ao cálculo do limite de raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 0, menos o limite de cosseno de 2x quando x tende a 0. Propriedade da multiplicação por uma constante. A propriedade diz o seguinte: que o limite de uma constante vezes a função, quando x tende a A, é igual a c vezes o limite dessa função quando x tende a A. O limite da função multiplicada por uma constante é igual à constante multiplicada pelo limite. Vamos ver o exemplo 5. Quero calcular o limite de 2 vezes logaritmo de x na base 2 quando x tende a 5. Bom, isso é igual a 2 vezes o limite de logaritmo de x na base 2 quando x tende a 5. Então, aqui é a constante, o que a gente fez, a gente colocou a constante para fora do limite. Propriedade do produto. O limite do produto da f de x vezes a g de x quando x tende a A é igual ao limite da f de x quando x tende a A vezes o limite da g de x quando x tende a A. Ou seja, o limite do produto é o produto dos limites. Exemplo 6. O limite de n a 2x vezes cosseno de x ao quadrado, quando x tende a 0, é igual ao limite de n a 2x quando x tende a 0, vezes o limite de cosseno de x ao quadrado quando x tende a 0. Propriedade do quociente. Essa propriedade é válida quando o limite da g de x quando x tende a A é diferente de 0. Tá? Essa propriedade diz o seguinte, que o limite da f de x divididos pela g de x quando x tende a A é igual ao limite da f de x quando x tende a A divididos pelo limite da g de x quando x tende a A. Ou seja, o limite do quociente é o quociente dos limites. Exemplo 7. Limite de x ao cubo mais raiz quarta de x divididos por nx é igual ao limite de x ao cubo mais raiz quarta de x quando x tende a 1, divididos pelo limite de nx quando x tende a 1. Propriedade da potência. O limite da f de x elevado na n
quando x tende a A é igual ao limite da f de x quando x tende a A elevado na n, para n pertencente a n asterisco. Ou seja, o limite da potência é a potência do limite. Exemplo 8. Limite de 2x mais 1 elevado na 10, quando x tende a menos 1, é igual, vou resolver primeiro o limite, de 2x mais 1 quando x tende a menos 1, e o resultado desse limite eu elevo na 10ª potência. Propriedade da raiz. O limite da raiz enésima da f de x quando x tende a A é igual à raiz enésima do limite da f de x quando x tende a A. Ou seja, o limite da raiz é a raiz do limite. Exemplo 9. O limite da raiz quinta de x ao quadrado mais 2x menos 1 quando x tende a 3 é igual à raiz quinta do limite de x ao quadrado mais 2x menos 1 quando x tende a 3. Propriedade do módulo. O limite do módulo da f de x quando x tende a A é igual ao módulo do limite da f de x quando x tende a A. Ou seja, o limite do módulo é o módulo do limite. Exemplo 10. O limite do módulo da tangente de x quando x tende a menos π4 é igual ao módulo do limite da tangente de x quando x tende a menos π4. Observação. Todas as propriedades de limites vistas nessa aula continuam válidas se considerarmos os limites laterais, em vez do limite bilateral. Exemplo 11. Dado que o limite da f de x quando x tende a 2 é 4, o limite da g de x quando x tende a 2 é igual a menos 2, e o limite da h de x quando x tende a 2 é igual a 0, encontre se existir os limites que seguem. Vamos resolver primeiro a letra A. Quero calcular o limite da f de x mais 5 vezes a g de x quando x tende a 2. Aqui nesse retângulo azul são as informações que eu já tenho. Então, para poder usar essas informações, eu tenho que aplicar as propriedades de limite que nós acabamos de ver. Então, a primeira propriedade que eu vou aplicar é que o limite da soma é a soma dos limites. Então, esse limite aqui é igual ao limite da f de x quando x tende a 2, mais o limite de 5 vezes a g de x quando x tende a 2. Bom, agora aqui eu vou aplicar a propriedade da constante multiplicando pela função. Então, isso aqui é igual ao limite da f de x quando x tende a 2, mais 5 vezes o limite da g de x quando x tende a 2. Então, isso vai ser igual a 4 mais 5 vezes menos 2, porque o limite da f é 4 e o limite da g é menos 2, isso vai dar menos 6. Então, o limite dessa soma é igual a menos 6. Letra B. Quero calcular o limite de g de x elevado ao cubo quando x tende a 2. Bom, isso aqui é igual ao limite da g de x quando x tende a 2 elevado ao cubo. Então, vou primeiro calcular esse limite, que a gente sabe que vale menos 2. Então, isso vai ser menos 2 ao cubo, que é igual a menos 8. Então, o limite dado, limite de g de x ao cubo quando x tende a 2, é igual a menos 8. Letra C. Quero calcular o limite da raiz quadrada da f de x quando x tende a 2. Isso é igual à raiz quadrada do limite da f de x quando x tende a 2. Então, o que está aqui dentro dessa raiz, que é o limite da f de x quando x tende a 2, a gente sabe que vale 4. Aqui. Então, isso aqui é raiz de 4, que é igual a 2. Portanto, o limite da raiz quadrada de f de x quando x tende a 2 é 2. Quanto vale o limite de 3 vezes f de x divididos pela g de x quando x tende a 2? Vou aplicar aqui a regra do quociente, então isso aqui é o limite de 3 vezes f de x quando x tende a 2, divididos pelo limite de g de x quando x tende a 2. Aqui eu tenho uma constante multiplicando a função,
Posso pôr para fora do limite, então isso aqui vai ser 3 vezes o limite da f de x quando x tende a 2. Esse limite eu sei quanto vale 4. Divididos pelo limite de g de x quando x tende a 2, e esse limite a gente sabe que vale menos 2. Então, isso vai ser 3 vezes 4 divididos por menos 2, que é igual a menos 6. Então, o limite dado é menos 6. Letra E. Limite de h de x divididos por g de x quando x tende a 2. Isso é igual ao limite de h de x quando x tende a 2 divididos pelo limite de g de x quando x tende a 2. O limite de h de x quando x tende a 2 é 0. Esse limite aqui agora do numerador é 0, do denominador é menos 2. Então, 0 divididos por menos 2 é 0. Portanto, o limite desse quociente quando x tende a 2 é 0. Letra F. Vamos calcular agora o limite de g de x vezes h de x divididos pela f de x quando x tende a 2. Isso é igual ao limite da g de x vezes h de x quando x tende a 2, divididos pelo limite da f de x quando x tende a 2. Isso é igual ao limite da g de x quando x tende a 2, vezes o limite da h de x quando x tende a 2, divididos pelo limite da f de x quando x tende a 2. Então, agora eu tenho todos os limites separados, que eu sei quanto vale. Então, o limite da g é menos 2, limite da h de x é 0, o limite da f é 4. Então, isso vai ser menos 2 vezes 0 divididos por 4, que é 0. Então, resposta final, 0. Bom, pessoal, terminamos então a aula de hoje. Lembrando que hoje nós estudamos as propriedades dos limites. Até a próxima aula.